Bom, estamos agora no nosso segundo bloco, agora com os entrevistados, Joeliton Santos Machado, ele que é o secretário municipal de educação, e também com a Divina do Carmo Costa Alves Souza, ela que aí está à frente de diversos programas, né, tanto municipais, estaduais e até federais, para um bate-papo, falar desse universo escolar, desse universo da educação. Seja bem-vindo, Joeliton, seja bem-vinda, Divina. Obrigado, Simone. Quero agradecer o convite e estamos aqui para fazer um bate-papo. Boa noite, Simone. Boa noite, telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, a gente recebe os convidados com muita alegria, porque é uma pasta muito significativa, né? Lembrando que todos nós, desde o mais simples cargo até o alto escalão, já passou por uma sala de aula e, por assim dizer, pela educação. Primeiramente, quero deixar aqui meu boa noite aos ouvintes da GN Comunicações e dizer que minha experiência, eu venho de família humilde, sou filho de agricultores e comecei minha carreira no magistério mesmo, eu fiz o magistério técnico, depois, isso ainda na Bahia, passei 5 anos, aos 18 anos eu fiz o meu primeiro concurso e passei. Então, formei, no mesmo ano, passei a assumir sala de aula. Isso é uma sala de aula de ensino fundamental 1, e aí depois trabalhei com ensino fundamental 2 com matemática, e ainda na Bahia eu trabalhei 2 anos com física, química e matemática do ensino médio. Não dava, vi que não dava, estudava muito, aí muito difícil, meus pais vieram para Vila Rica, isso em 2003. Em 2003 eu vim e assumi uma escola no interior, lá no Bom Jesus. Aqui em Vila Rica foi lá que eu comecei a minha experiência e é uma experiência que mudou a minha vida. Porque foi lá que eu aprendi o trabalho em grupo, foi lá que eu aprendi a fazer educação, mas pensando no próprio aluno, na própria dinâmica, na necessidade do aluno e escola. E em 2006 eu assumi o concurso, mas como o Bom Jesus tinha poucas vagas, eu decidi voltar para a Ilma Valadares. Na Ilma Valadares, eu acho que na época ainda você era minha diretora, né? Me acolheu muito bem, agradeço muito por isso. E lá foi meu chão de experiência, porque lá também eu aprendi a ser gestor, né? Tive 4 anos de experiência, e esses 4 anos de experiência fez com que eu envolvesse com os programas dentro do próprio município, acompanhamento do conselho do Fundeb, e essa inter-relação, né, entre o programa, entre a educação e a necessidade de você contribuir um pouco mais com a educação, me fez me trazer algumas experiências que fez com que em 2008, em 2018, eu recebesse o convite ainda do então secretário Ademar para assumir uma pasta de orientação escolar, dentro da própria secretaria. E essa experiência, ela me fez conhecer um pouco mais, não só de uma escola, e aí ter uma visão ampla de toda a educação no município. E com a Lidiane, né, em 2021, ela assumiu a secretaria e me passou para o departamento educacional, e eu fazia esses acompanhamentos dentro de todas as unidades escolares. Então, hoje eu assumo a secretaria, mas eu conheço bem o chão que estou pisando, né? Todas as escolas, todos os servidores, os problemas que eu preciso enfrentar, tanto da ordem técnica como da ordem física. Então, isso me traz um conforto para me assumir a secretaria e tentar fazer o melhor para as nossas crianças, para que tenhamos uma educação de qualidade. Muito bem. Já falando dessa parte de experiências, você tem alguma experiência, eu digo assim, na sua trajetória, uma experiência marcante, que isso faz com que você possa utilizar, vai moldar a sua visão enquanto secretário de Educação? São diversas passagens nisso, né, que nos traz essa experiência. Acho que a gente, aos poucos, vai aprendendo que ser servidor público, ele vai além de um cargo, de uma função. E nessa inter-relação, nesse ajudar o próximo, nesse interrelacionar em grupo, ele faz com que a gente se torne cada vez mais profissional e consiga atender realmente a necessidade
de determinada função que você está fazendo. Na secretaria, com a Lidiane, eu tive muitas experiências boas, né? Formações técnicas, formações de acompanhamento dos próprios gestores nas unidades. Isso me fez perceber, pelos diversos comportamentos que cada um tem dentro da sua função, de que a gente precisa agir, recepcionar e, ao mesmo tempo, ser técnico. Né? E ser técnico. E ela me dava essa liberdade para trabalhar. Assim como a experiência com o próprio ex-prefeito Abimael, né? A educação precisa muito dessa inter-relação. Precisa muito do olhar do prefeito, porque a gente tem os programas, a gente faz os planejamentos, mas o prefeito mete a caneta e assina. E ela conseguiu fazer isso. E essa experiência eu trago para a minha vida hoje, né? Dentro do próprio trabalho. Divina, você ocupa aí os cargos de chefe de seção de coordenação do ensino fundamentais nos anos finais, coordenadora municipal do programa Alfabetiza MT, pela SEDUC, articuladora municipal do programa Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, o CNCA, né? E do governo federal. Participando dessas diversas frentes aí da educação municipal, coordenando tantos programas dos anos finais e articulando os programas aí estaduais, federais, esses programas, essas iniciativas todas, de que forma ela tem transformado a educação? Porque não é agora que você começou nesses programas, né? O programa Alfabetiza MT, Simone, eu quero falar um pouquinho do Alfabetiza MT. É o programa do Estado do Mato Grosso, que iniciou-se em 2021. Antes eram 141 municípios do estado do Mato Grosso, né, atendido pelo programa Alfabetiza MT, agora 142 municípios, todos os municípios do estado do Mato Grosso são aí atendidos pelo programa Alfabetiza MT. O Alfabetiza, ele visa o regime de fortalecimento de colaboração entre os estados e municípios, com ênfase na alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental. E aí o Alfabetiza MT, ele traz, então, no seu bojo, né, a formação dos professores do 1º e do 2º ano. E aí, falando do CNCA, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é um programa do governo federal. Esse programa atende, então, os professores aí, do 1º ao 5º ano. E o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é uma plataforma do governo federal em que os estados brasileiros, 26 estados e o Distrito Federal, são aí atendidos pelo programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É uma política educacional do governo federal em que os professores também participam das formações. E aí, falando também, Simone, do LEEI, que é o LEEI está dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O LEEI atende os professores da educação infantil, que é formação para os professores da educação infantil. No ano passado, os professores que atuavam com as crianças de 4 e 5 anos passaram por formações, capacitações. Quantas escolas, quantos professores, quantos alunos? Qual que é o quantitativo desse universo aí da educação? Hoje nós temos 13 unidades em exercício, 2 creches, 11 escolas, dessas 8 no campo. E temos mais uma que estamos a iniciar, então, que acreditamos que colocamos para funcionar ainda este ano, que é a creche lá no setor oeste, a Vó Vilma. Nós então formamos as 14. São aproximadamente 200 profissionais, em torno de 2.800 alunos. Um pouco mais, porque nós ainda não contabilizamos o total de matrícula que será com a Vó Vilma. Mas com o material a gente vai em torno de um R$ 3,99, mais ou menos.
porque a gente tem sempre um materialzinho extra, que é a rotatividade de criança durante o ano letivo. Então, hoje o universo é esse. Como garantir para que tenha toda a estrutura necessária, né, que é de direito também, eu digo ali em questão de infraestrutura, transporte e também a qualidade do ensino. Fazer esse, como diz, mexer esse doce aí para tudo funcionar como um relógio. Como fazer, Joelito? Hoje, a gente tem noção do quanto é difícil para a criança que acorda muito cedo e que mora muito distante da linha. Então, essas dificuldades, a gente senta com a secretaria, com cada setor, o setor do transporte, com lei, para a gente ver os ônibus, todos passando por revisão agora, para poder, o dia 6 estar pronto. Ainda tem alguns que faltam, né, porque eles vão colocando na rampa e tem uns que demandam mais tempo e acaba que isso é no decorrer, desde quando eles, no dia 1º de janeiro, do dia 2 de janeiro, que eles estão nessa batalha para a gente colocar. A escola mais distante que nós temos, eles ficam em torno de 170 quilômetros. Então, é uma escola pequena, uma escola com crianças multisseriadas, que não dá para formar turmas, e aí fica 2 professores, que é um dos nossos maiores gargalos hoje em termos de qualidade. Porque como você colocar um professor para ter uma aula de qualidade quando ele tem uma turma multisseriada com muitas turmas, com muitas disciplinas, né? Então, como ele vai gastar o tempo dele com isso, ele vai ter que priorizar. E isso hoje é a dificuldade que eu preciso enfrentar, né? Repensar estratégias para que a gente consiga levar qualidade independente de onde a criança esteja. Dentro da própria cidade, nós estamos com essa política de não fazer setorização de escola. Não é uma escola de qualidade, é todas as escolas com qualidade. Hoje já tá assim, todas as escolas têm mais ou menos o mesmo índice de qualidade. E a gente vê que o esforço de cada um, dentro de cada gestão, dentro de cada unidade, para que a gente consiga trazer essa educação que a própria família espera, né? Trazer que é uma educação que seja reconhecida dentro da região. E aos poucos, a passos lentos, nós estamos andando. Então, todos esses anos a gente vem dando uns passinhos lentos, mas estamos sempre avançando. E é esse o nosso objetivo, para que quando daqui a 4 anos, eu acho também que quando o prefeito convida um gestor para uma pasta, e aí eu quero já agradecer o João pela oportunidade, ele acredita no trabalho. E eu, quanto secretário, também tenho que acreditar que aquele gestor que está, ou aquele prefeito que está assumindo a gestão agora, ele tem tudo para fazer um excelente trabalho. Porque se eu não acreditar, por que eu vou participar de uma gestão? Então, eu vejo os problemas dentro de cada unidade de diversas estruturas, estrada, que eu preciso discutir com o secretário de obra, alunos que estão em evasão, que eu preciso descobrir o motivo, se é saúde, se é assistência social, e eu entrar em parceria com os próprios secretários para que a gente consiga fazer uma gestão conjunta com eficiência. Eu acho que esse é um desafio que um secretário precisa assumir, olhar a sua estrutura, olhar as pessoas, olhar o conjunto de alunos que você tem, onde ele precisa investir força para que a gente tenha uma educação de qualidade. É como as escolas rurais, nós estamos nesse período de chuva, né? Todo ano letivo tem esse problema com estrada, né? Para começar o ano, devido à qualidade das estradas, né? Intrafegáveis. E aí, você tem dialogado, porque a Secretaria de Educação é uma pasta muito complexa, né? Você envolve tudo, né? Envolve o humano, envolve a infraestrutura, envolve saúde, né? Envolve tudo. O próprio prefeito, ele amanhece o dia, a gente vê muitas postagens dele nas estradas, conhecendo que para ele o trajeto escolar é uma prioridade. Então isso já demonstra o olhar carinhoso que ele tem com a educação. Com o calendário escolar, nós, quanto Secretaria de Educação, optamos em ter um calendário único. Então, cidade e campo tem um calendário. Por que a gente faz isso? Muitas vezes a gente fazia o calendário diferenciado, deixava para começar no mês um pouco à frente as aulas no campo, e aí acontecia que naquele período era o período que mais chovia. Aí você tornava suspender as aulas porque chovia, devido às condições de estrada.
A gente opta pelo calendário único, mas a gente sabe que, se possível, a gente pode adiar um pouco. Entende que, se tiver condições, iniciamos, tocamos o barco. Se não tiver condições, a gente suspende um pouquinho até que nos dê As condição. aulas vão iniciar dia 6, né? Dia 6 vai ser Quinta-feira. quinta-feira. As estradas, dessas 8 escolas rurais, estão já... Hoje não. Hoje não estão aptas, mas Mas vai a ficar. gente tá firme que vai ficar, né? Porque aí nós temos uma semana e aí a gente faz esse levantamento de ponte. E aí, nesse bem próximo, a gente vai avaliar se suspende ou não e manda um comunicado às famílias, Muito bem. né? E nós vamos colocar esse comunicado. Mas hoje tem alguns locais que estão intransitáveis, a gente tem ciência disso. Mas aí a Secretaria de Obra, eles estão interromper um determinado trajeto e eles estão lá para poder, faz 2, 3 frentes para poder fazer esse circular. E isso, se estiver circulando para as pessoas, nós vamos tentar, nem que Também. a gente consiga, às vezes, algum ou outro dia, suspender as aulas e depois repor. Como que está essa questão da política para as necessidades especiais? A gente vê assim, tem aumentado muito. Talvez sempre existiu, mas a gente não dava nome, né, para as coisas. O TDAH, o autismo, é algo que vem cada vez mais aumentando, né, na sociedade, e isso reflete diretamente na sala de aula. O que tem se pensado, o que já foi feito? A SEDUC iniciou a sua semana pedagógica com webinários, e esse webinários ele foi dividido em 4 momentos formativos, e esses momentos formativos pensou-se no material didático, né, da alfabetização, nas avaliações externas e o impacto das, né, e na fluência leitora e também na educação infantil. E discutiu-se também a política da inclusão das nossas crianças e dos professores. E agora, na nossa Semana Pedagógica Municipal, né, no dia 3 e 4, nós teremos aí os especialistas da FTD com temáticas voltadas, né, com foco na alfabetização, na recomposição e na inclusão. E nós temos na Secretaria Municipal de Educação o SEMAIVIR, que é o centro, né, de Vila Rica, que vem desenvolvendo uma política de inclusão assim muito linda dentro das leis, né, dentro do que é de direito da criança, que nós vemos que em 2015 foi aprovado, né, ainda no governo da presidente Dilma, a lei do direito da pessoa com deficiência, né? E essa lei, né? A inclusão. E essa lei, ela vem ganhando cada vez mais no cenário nacional, forças para que os nossos profissionais, não só os professores, Todos. Simone, todos os servidores da unidade escolar, ele precisa estar capacitado, preparado, né? A infraestrutura da unidade escolar precisa atender, né, ali a acessibilidade das crianças, das pessoas com deficiência. E em falando formação, as profissionais ali do SEMAIVIR, né, hoje nós temos a Tatiane, que ela é coordenadora ali das profissionais, né, do SEMAIVIR, e nós temos um número alto, né, secretário, de crianças que estão sendo atendidas ali no SEMAIVIR. Ali nós temos crianças autistas, crianças com diversos laudos ali sendo atendidas no SEMAIVIR, e também nas unidades escolares, né, tem as ADEs, que são as profissionais que atendem as crianças laudadas, aquelas crianças que necessitam de uma auxiliar, de uma profissional, para estar ali também desenvolvendo o pedagógico junto com a professora regente. Eu ainda, aproveitando, né, o gancho da Divina, dentro do SEMAIVIR são mais de 100 crianças hoje atendidas. Então, a política que se fez nesses últimos anos, ela era atendida dentro da própria escola com as salas de AES. Só que estruturar cada uma das escolas com AES, com um profissional, fica muito dispendioso para o município. Então, o que a secretaria fez?
organizou o centro de atendimento, que a própria lei prevê isso, né? Onde que é, Joelito? Ela é dentro da própria secretaria, tem uma ala da secretaria que faz esse atendimento. Lá a gente tem psicóloga, a gente tinha uma fono, ela foi embora e não conseguimos contratar outra porque não tem pessoas com formações, né? Lá a tendência é a gente ter um terapeuta ocupacional, que é para fazer esse trabalho com as crianças. E temos 4 psicopedagogas que fazem o trabalho com essas crianças. Dentro desse MyVi, então, tem uma rotina. Tem um dos motoristas que sai dentro do município, pega essas crianças e faz para levar para os atendimentos. Então, estruturamos para que a gente dê dignidade de aprendizagem a essas crianças. Ainda está numa fase inicial, mas já avançamos muito. E a gente já vê muitos municípios aos arredores que buscam ver como que a gente faz isso e como que é feito esse atendimento para se espelhar e levar para lá. Mas, assim, nós já fazemos um atendimento hoje que fica muito além do que era feito. Eu me lembro que, acho que no ano passado, né, foi a Secretaria de Educação, claro que através da prefeitura, da gestão, foi feito uniforme, distribuído uniformes para os alunos. Vai ter novamente? Como que é? Então, nós planejamos esse uniforme ainda o ano passado, né? A gente planeja para o ano seguinte. E isso está orçado, mas fez um processo licitatório, a empresa mandou umas demandas e aí ela disse que não tinha mais condições de fazer e rescindiu o contrato. Rescindiu o contrato. O que a gente precisa fazer? Fazer nova licitação para a gente ter. Eu acho que tem uma licitação, foi feita nova licitação, mas foi bem em dezembro. E aí a gente ainda não vai o contrato para a empresa, vai a quantidade de uniformes que isso impacta na hora da gente entregar no início do ano para as crianças. Temos uma quantidade de uniforme, mas não dá para você entregar para um e outros não. Então, e nem dá para a gente priorizar um em detrimento de outro. O que a gente vai fazer? Tentar contratar e tentar. E aí nós temos uma ideia que é do próprio plano do João Salomão, o prefeito, que é criar o cartão, o vale uniforme, porque aí uma forma de fomentar o mercado local, porque aí a família receberia esse cartão. Já não é uma coisa nova, já acontece em alguns municípios do país, Brasília, Água Boa, parece que implantou, e a família recebe um cartão, isso é feito uma licitação, a empresa ganha, vai administrar o cartão, libera o vale para a família vai lá na malharia e mede e contrata. É uma forma de a gente evitar desperdício e otimizar também a questão do uniforme, que a família contratou e aí ela vai. Só que aí não pode mudar o uniforme, tem que ser com aquele tecido padrão e aquele formato. Agora vamos falar de uma questão que está aí, né? A gente tem acompanhado, não é de agora, mas a questão do desempenho escolar relacionada ao uso de telas, né? O uso do celular pelos os estudantes nas escolas, né? Escolas públicas. Existe uma lei estadual e existe uma lei federal que já regulamenta isso, já proíbe isso, né? E aí ele dá a condição, não é que uma vetação expressa não pode de jeito nenhum. Não traz isso. Ele limita, ele proíbe para o aluno, mas com fins pedagógicos é possível organizar. Mas quanto escola, e aí, pensa, nós temos 8 escolas rurais. Essas escolas, o nosso maior empecilho hoje é exatamente a internet, né, que é um programa. Hoje eu preciso proibir para isso. E como que eu faço isso? Como já existe a lei, ou eu não vou precisar fazer outra lei para poder vetar dentro das escolas municipais. Ou faz por decreto, ou faz uma instrução normativa da própria secretaria, que é a mais viável para esse ano letivo ainda. A gente vai sentar, elaborar e vetar e dizer quais as consequências para quem leva. Recolhe, os pais tiram na secretaria. Todas essas consequências, todos esses atos a gente precisa regulamentar para que a gente faça valer a lei dentro do próprio município. Provavelmente, esse ano, o próprio Ministério Público deve notificar a Secretaria da necessidade de proibição dos celulares dentro das escolas e a gente vai regulamentar isso agora no início do ano. Ainda não está pronta essa instrução normativa,
mas nós vamos fazer e vamos soltar nas escolas, colocando algumas normas de como proceder quando a criança desobedece e acaba reza a levando. lei, né? Exato. A criança, ela hoje vive muito no celular e aí acaba atrapalhando o desenvolvimento, a concentração da criança. Quando a criança está com o celular na escola, por mais que seja para fins pedagógicos, ela muda uma telinha ali, já vai para um joguinho, ela muda uma telinha, vai para umas redes sociais, o professor aproxima, ela muda a telinha. Então é um clique. Mas o que se quer é que a criança ela comece a desenvolver as atividades, se concentrar mais nas aulas. Já foi comprovado, né? Isso. E tem muitos estudos que mostram isso, que a criança, quando ela faz uma leitura, existe várias conexões neurais que acontecem no cérebro, porque você vai imaginar cada personagem daquela, a inter-relação, o cenário que ela está. Quando você está lendo, você está imaginando. Quando você está assistindo um vídeo, você está ali interagindo com o vídeo, mas os seus neurônios não estão. E aí não estão se conectando. E isso faz com que, ao longo do tempo, esses neurônios eles vão morrendo. À medida que que eles não vão criando as conexões, eles vão morrendo. E aí a tendência é a criança ficar cada vez com um processo mais lento. A educação precisa limitar isso, né? Isso legalmente. O pai precisa entender que ele tem o controle do filho. O filho, quando ele sai de casa, ele precisa dizer para o filho: você não vai levar o celular. Você não vai levar porque é proibido. E se for uma questão de necessidade e tiver que colocar, ele não pode utilizar dentro da escola nem em ambiente nenhum, nem na hora do intervalo, nem dentro dos espaços escolares. No dia a dia, do que vemos, principalmente aluno dentro da sala de aula, coloca o celular no bolso, coloca um fone no ouvido, fica ouvindo música e assistindo a aula. Aí os resultados são péssimos para aquele aluno e aí não sabe por quê. Aí é o professor que a aula foi ruim, a escola que é ruim, mas e as condições desse aluno dentro da sala de aula? Então, isso impacta muito. E quando o professor vai lá e briga com o aluno, às vezes ele se irrita e ele não quer nem assistir a aula. E se o professor não permite que saia, ele fica sem assistir dentro da sala de aula. Então, precisamos, de fato, limitar isso, né? Eu acho que chegamos ao cúmulo. Não dá mais para permitir. E o pai tem que ter a consciência que está proibido e que vai ser uma coisa boa, né? A gente precisa, aos poucos, convencer os nossos filhos de que o celular não é uma coisa tão útil, né? Tão fundamental dentro da própria da educação deles. É uma questão assim, vem de educação, os pais vão ter que proibir lá em casa, e para chegar na escola ele também saber disso, que o professor é autoridade na sala, né? E eu, como educadora, assim, vocês também, percebem que a tela tem um lado proveitoso, com certeza, tanto é que tem aí exigências, né? Vem aí os alunos recebendo o Chromebook, né? Porque é uma ferramenta que a gente tem que dominar, porque senão ela vai dominar a gente. Mas tem limite, tem horário, tem o tempo certo para se fazer uso. Na verdade, os Chromebooks, eles são utilizáveis para fins pedagógicos, né? Pedagógico. Orientado pelo professor ali, os estudantes fazendo. Não tem WhatsApp, não tem Instagram, né? É para pesquisas, para fins pedagógicos. Agradeço o espaço, né, concedido pela GN Comunicações, Simone, Jean, telespectadores, e dizer aos nossos servidores aí da educação que tenhamos um ano aí de 2025 de muita luz, muita paz, muita responsabilidade, né, com o nosso trabalho em sala de aula com as nossas crianças. E hoje, terça-feira, teremos uma confraternização, né, para todos os servidores, uma acolhida ali no barracão da Igreja Católica. E será um momento ali dos abraços, de dizer a todos sejam bem-vindos, um ano 2025 abençoado. E dizer também às famílias de Vila Rica, aos pais, né, que estão aí nos assistindo, que pode confiar na educação de Vila Rica. Quero aproveitar, agradecer também ao seu João, à dona Clelma, pelo convite. E espero atender à expectativa, porque quando assumimos,
a gente sempre busca fazer aquilo que é melhor para que possa, de fato, atender o plano de trabalho de um prefeito. E eu vou fazer todo o esforço para que isso aconteça. Quero aproveitar a oportunidade e fazer uma convocação aos nossos servidores. Precisamos da participação dos senhores, precisamos fazer uma educação de qualidade e a Secretaria de Educação não faz isso sozinha. Precisa da participação de cada um de vocês. Vamos tentar ouvi-los, ver os anseios, ver o que podemos atender para que, de fato, a gente faça uma educação que faça diferença na vida das crianças. Quero também convocar as famílias, estamos compromissados com a educação dos seus filhos, estamos buscando fazer um trabalho que faça a diferença na vida deles e que eles tenham um futuro promissor. E nós não fazemos educação sozinhos, precisamos de cada um de vocês. Esse é um compromisso meu, é um compromisso do João Salomão e vamos fazer o possível dentro dos limites do município para que nós tenhamos, daqui a 4 anos, uma educação de referência. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do prefeito e é isso que nós queremos para o nosso município.